Oi, professora, nos escuta? Olá, professora, Tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem. Meu nome é Ana e eu vou ser a debatedora aqui na sessão com você. Tá bom. Você que é a debatedora, né? Eu sou moderadora. Isso. Beleza. Aqui nós já temos o Newton, ele já está aqui na sala para fazer uma das apresentações, tá? Mas o pessoal deve estar chegando, deve estar almoçando. Ah, tá bom. E, professora Ana, foi pedido que eu me organizasse com você para entender como que seria feita a condução dos seminários de hoje. Tá. A indicação que eu tenho é que sejam 8 minutos de apresentação, e depois tenham mais 8 minutos de discussão. Para quem está presencial, a pessoa pode fazer a escolha se ela vai apresentar aqui na frente ou se a gente passa o vídeo. E para quem está virtual, a indicação é que a gente passe o vídeo. Então, essas são as indicações que eu tenho. Mas, então, sobrariam mais ou menos 20 minutos no final para ter umas considerações finais e tudo mais, né? Mas, dependendo da pessoa que está moderando, pode mudar um pouco essa dinâmica. Então, fica a seu critério. Tem alguns moderadores que estão fazendo 10 minutos, tem alguns moderadores que apresentam todos e discute tudo no final. E aí, então, é você que escolhe, tá bem? Tá bom, combinado. Então, não, mas podemos fazer assim, então, mesmo. 8 Tá. minutos de apresentação, 8 de um pouco de discussão, e no final uma discussão final de 22 minutos. Por mim, tudo Beleza. bem, assim. E aí, se você quiser, eu vou controlando o tempo. Não posso fazer a parte chata. Tranquilo. Tá bom, então. Nível presencial? Então, eu não sei como é que tá as inscrições. Pelos vistos, sim, né? Porque faltam 10 minutos. Eu acho que pode ser uma questão de almoço também, né? O pessoal está comendo e vai correr para vir. Ah, Mas essa informação eu não tenho. Não sei como é que está a separação.
Olá, boa tarde. Só para confirmar, é essa sala aqui mesmo que vai ter a apresentação do meu trabalho, por gentileza? José, boa tarde. Você o artigo, deixa eu só confirmar. Qualidade da Universidade Federal e ganhos dos regressos no mercado de trabalho. Exatamente. Então, é aqui mesmo. Beleza, então. Muito obrigado. Imagina. Se caso não tiver nenhum outro aqui, a gente não faz um vídeo, porque aí senão falando para mim sozinho para você. Mas aí, você pode falar na câmera, vamos ver lá no fundo. Tem isso também. Você preferir. Vou dar autores de 2 trabalhos. É o terceiro e o quarto trabalho. Depois a gente pode começar e aí ver se eu consigo ver. Você não é o Lucas. Oi? Ela está dizendo ao Lucas. O debatedor está com o nome de Lucas. Teve uma mudança. Eu entrei aqui ontem mas é engraçado que na minha agenda já está o meu nome. Então mudaram aqui, ó. Mas não mudaram lá. Mas não mudaram lá. Mas eu tô aqui de última hora mesmo. Ontem à tarde que me chamaram para essa sessão. Chegou. Oi, professor Valdinei, tudo bem? Tudo bem. E por aí, como está? Tudo bem também. Mas eu não sou professor, não. Sou um mero aluno começando agora. Somos todos um pouco professores, né? Sim. Porque a Tainara Professora, já temos autores de todos os artigos aqui, tá bem? Então, se você quiser esperar ou quiser começar, que a gente tem 3 minutinhos, fica à vontade, tá bem? Desculpa, não consegui compreender, Ana. Falhou aqui. Tá me ouvindo melhor agora? Um pouquinho melhor. Melhorou um pouco. O que eu disse é que, assim, a gente já tem aqui na sala autores de todos os artigos. Então, se você quiser começar ou se quiser esperar um pouquinho, aí fica ao seu critério, tá bem? A minha função é só ficar no debate e na parte técnica. Bom, Ana, podemos começar, então. Bom,
Primeiramente, eu vou me apresentar, tá? E depois eu vou apresentar também os outros autores que estão presentes aqui no CEMEAD, nessa sala. Eu sou Tainara. Vou fazer a moderação aqui com vocês, tá? Mas lembrando que é um ambiente aberto, a gente vai discutir bastante, vai entender como cada um realizou as pesquisas aqui e vamos ver o que a gente consegue contribuir para cada um, tá bom? Eu sou uma das autoras, tá? E o meu trabalho, ele tem o título, só um minutinho que travou aqui para mim. Meu trabalho ele tem por título Efeitos do Contexto Socioeconômico e Infraestrutura Escolar no Desempenho Acadêmico do Aluno, uma revisão integrativa da literatura. O próximo autor aqui, eu gostaria que, na verdade, ele se apresentasse, eu acho que fica mais interativo aqui. Por favor, podemos começar com quem está aí na sala. Ana, por favor. Nós temos o Newton aqui, ó. Estamos só eu e ele aqui. Vocês me ouvem? Tudo bem? Sim, Tudo bem? Newton, tudo bem. Aos demais colegas, eu sou o professor Newton, eu sou da Universidade de Brasília, sou doutorando, né? E o meu trabalho aí, a gente vai falar um pouco sobre o tema de valor público, que é um tema que eu vou defender na minha tese, pretendo defendê-lo na minha tese. Certo? Certo, Milton. Próximo, por favor, acho que a gente pode começar com o José Roberto, pode falar também. Boa tarde a todos. Eu sou Zé Roberto, sou doutorando em administração pela Universidade Federal de Viçosa, UFV. Também sou servidor do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campus Guarapari, servidor técnico administrativo. E esse artigo ele é parte da minha tese de doutorado, que a gente está aí na reta final de conclusão. Então, a gente traz aqui para apresentar no CEMEAD. Obrigado. Obrigada. Valdinei, por favor. Boa tarde, eu sou o Valdinei, moro em São Paulo. Eu sou mestrando do Programa de Gestão de Políticas Públicas da EASH, Universidade de São Paulo, e o meu trabalho é fruto de um trabalho final de disciplina, que eu fiz a metodologia, né, Quali, na Exalc, e como trabalho final tínhamos que apresentar um artigo, né, e eu fiz o trabalho, submeti, e ele foi aprovado para eu estar aqui hoje apresentando para vocês. Muito bom, Valdinei, obrigada. Ana, acho que a gente pode começar com as apresentações. Se quiser, podemos começar com o nosso colega que está aí presente, acho que facilita. Não sei se ele vai querer apresentar ou passar o vídeo, como que vai ser? Professor, eu acho que eu vou apresentar, já que eu estou aqui, eu vou apresentar para minha colega e para vocês. Já que estou presente. Melhor, né? Assim, né? Então, vamos lá. Como eu disse, né, o meu trabalho ele tem como tema aí a desconstrução do valor público, 25 anos de pesquisa no campo científico da administração pública. Eu vou só pedir para a Ana que o vídeo fica na frente, aí eu não consigo... agora está ótimo. Assim como o outro colega disse, esse trabalho é o início, na verdade, do processo da construção da minha tese, do tema de valor público. E aí a gente tem uma perspectiva que desde o ano de 2000, né, a gente tem uma nova visão aí com destaque para a administração pública dos fins receberem maior destaque do que os meios, né? E aí a academia tem se preocupado em entender melhor a inserção de um paradigma para a gestão pública, né? E aí essa nova visão trouxe para a administração a intenção de atingir o maior questão de gestão de recursos, com eficiência, eficácia, o que nós temos debatido hoje, né? E aí, dessa maneira, a gente tem um entendimento que algumas ações governamentais hoje, elas devem estar pautadas no que hoje se debate sobre o valor público. E aí o nosso trabalho teve como objetivo fazer um levantamento e um resumo conciso do estado da arte
sobre o tema do valor público, especialmente na administração pública. O nosso referencial teórico, ele embarca a parte da evolução do campo da administração pública, no sentido, desde a construção lá com Margaret Thatcher, Ronald Reagan, até a construção por Osborne, e também a nova perspectiva da gestão pública, né? Que traz a perspectiva do novo serviço público. E aí a gente encontra uma teoria que tem sido defendida desde o ano de 1995 pelo professor Mark Moore, que trouxe a perspectiva da teoria do valor público. E aí, desde 1995, o campo tem debatido nessa perspectiva de definição, quais são as abordagens que estão sendo adotadas, metodologias, como medir esse valor público. E aí a ideia do nosso trabalho é justamente entrar nessa questão da inserção do campo. Pode passar. Como metodologia, assim como o trabalho da professora, a gente utilizou a revisão sistemática de forma integrativa, né? E aí nós trabalhamos, então, com a revisão, por ela se tratar uma metodologia com melhor replicabilidade. E aí nós utilizamos com o processo da construção do protocolo, que é aquele onde nós definimos etapas para essa construção, ok? Nós definimos a questão da pesquisa, as palavras-chave que são os strings de busca, e nós utilizamos como palavra-chave o valor público e o interesse público, porque é algo que se alinha mais ao campo da pesquisa que nós estamos querendo verificar. Identificamos os bancos de dados que seriam pesquisados. O período que nós utilizamos são os 25 anos, de 1995 a 2020, e fizemos uma filtragem com os critérios de inclusão dos artigos, né? E aí partimos para a análise, do qual nós tivemos 69 artigos selecionados, por mim e pela outra autora, e aí apresentamos uma síntese do trabalho. Obviamente, como resultados preliminares, nós tivemos uma análise bibliométrica, e aí constatamos que desde a inserção do campo, em 1995, até o outro debate ligado ao interesse público, foram 7 anos sem pesquisa no campo, nós não conseguimos encontrar. E aí, claro que você encontra pesquisa sobre valor público, mas alinhado em outra perspectiva, alinhado com o setor privado e assim seja. Mas com a temática do interesse público, a gente viu aí um gap de 7 anos. Só em 2002, que um dos autores hoje, que também é um dos teóricos do valor público, apresentou um novo trabalho. E aí, como análise do nosso trabalho, a gente pôde definir uma abordagem de pesquisa da qual os trabalhos estão sendo alinhados. E aí, a gente definiu ele como quadrante. No primeiro quadrante, os trabalhos eles foram classificados na área de comportamento, então o valor público estava muito alinhado à questão de ética, à questão de liderança, à questão de como esses valores são inseridos no campo e na própria administração pública. No segundo quadrante, a gente já traz trabalhos que voltaram mais com a ideia da prestação do serviço público, de que forma a administração pública faz essa prestação e, principalmente, numa nova perspectiva, no novo paradigma, naquela questão de eficiência e eficácia. O terceiro quadrante, obviamente, foi a questão da visão pública e privada, que é hoje, vamos dizer, uma pesquisa emergente de como a administração pública pode utilizar de conceitos privados para melhorar o seu desempenho e a sua ação. E, por último, a gente encontrou artigos que trabalham mais com a parte da tecnologia, trazendo os conceitos de tecnologia e comunicação como um novo, como, na verdade, um maximizador da inserção do valor público no campo. Tá? Como conclusões, a gente encontra uma ambiguidade sobre o tema, porque ainda não se há uma definição, mesmo depois de 25 anos, e isso eu posso dizer, já que a gente está caminhando na nossa tese quanto a isso, não se há uma definição do que é valor público. Se o valor público é o mesmo valor do privado, se a administração pública tem um outro tipo de valor.
E aí, uma das coisas que a gente percebe é pela questão da interdisciplinaridade que a administração pública tem, porque nós utilizamos conceitos, às vezes, da própria administração, do direito, da psicologia, então isso tem trazido aí uma questão de... Trazido não, tem trago, desculpa, uma questão de ambiguidade. Os valores públicos hoje corroboram com a ótica que nós temos de o foco nos fins e não nos meios, e aí o valor público hoje oferece uma nova visão, uma visão holística à administração, certo? Aqui nós temos, pode passar as nossas referências, e muito obrigado. Contribuíram 7 horas, conseguimos 8 minutos. Obrigado. A gente vai seguir direto? Desculpa, pode falar? A gente vai seguir direto e a senhora já quer fazer alguns comentários? Como é que a gente vai fazer? Isso, a gente vai agora seguir, ver se o pessoal tem alguma dúvida. A gente vai dar 8 minutos, tá? Também, se a Ana puder marcar isso para a gente, esses 8 minutos. E aí eu gostaria de ouvir o pessoal, se alguém tem uma consideração, alguma dúvida, quer falar alguma coisa, pode levantar a mão ou abrir o microfone. Eu tenho, professora. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar aí o Nilton pelo belíssimo trabalho. Na verdade, é uma dúvida e um elogio, né? Primeira dúvida é, Nilton, você encontrou alguma coisa aí sobre pós-nova gestão pública nesses artigos que você consultou? Desculpa, eu não te ouvi, José, pós-nova, é isso? Isso, porque a gente tem um movimento da nova gestão pública, né? Igual você trouxe aí, Osborne, e na sessão Sapiens até a gente estava junto lá, o professor falou do Brescia Pereira, aqui no Brasil, New Public Management, e aí eu já li alguma coisa sobre o cenário atual, que seria um cenário de pós-nova gestão pública. Você encontrou alguma coisa sobre? Como o artigo, na verdade, a gente pegou as perspectivas de 1995 a 2020, e a ideia, a gente usou o screening só valor público e interesse público, a gente não traz diretamente essa perspectiva de debate no trabalho. Mas a gente encontra sim, José. Inclusive, na minha tese, eu já faço o acréscimo desse novo debate, que é o que eu disse, e a gente debateu até no Sapiens lá, né? Na verdade, o que eles chamam de novo serviço público, né? Que é hoje o que tem sido debatido, que aí tem entrado na administração no sentido com o Pollitt, com outros autores, The Hyde, que falam mais sobre isso, sobre o pós-New Public Management. A gente já encontra, sim, esse novo debate. Perfeito. E o outro elogio era esse quadrante que você fez aí, esse modelo analítico dos temas abordados, ficou muito bom. Parabéns. Valeu, obrigado. Tchau, professora Cláudia. Boa tarde a todos. Parabéns aí pelo trabalho. Só para ajudar aqui na discussão, então, eu acho que é interessante frisar bastante, né, que virou 2 siglas, né, José Alberto? A New Public Management e a New Public Service, né? Então, são 2 siglas diferentes. A mais recente é de New Public Service, e aí a diferença em relação à anterior é que, além de incorporar, né, os princípios aí do gerencialismo, ela também tenta incorporar esses princípios do compartilhamento, né, da inserção de uma discussão. Então, nesse contexto, ela inclui a perspectiva da participação. Tem uma outra, aqui no Brasil, uma outra corrente que chamou esse movimento de gestão pública societal. Tem um livro da Ana Paula, Paz de Paula, que fala sobre gestão pública societal, e o governo, durante um tempo, o governo federal, a Casa Civil, já chamou de gestão pública democrática. Correto. Mas não tem um modelo propriamente dito, né? Então, assim, como perspectiva,
a gente não usa esse sentido de New Public Management, mas a gente usa de gestão, novo serviço público, né? E aí, então, assim, ainda não tem um consenso qual é a nomenclatura dessa gestão que é mais justamente social, mais compartilhada, incluindo os conselhos, como a gente teve um retrocesso, inclusive, nos últimos 4 anos em relação à existência dos conselhos, da participação, eu acho que agora vai ter uma grande discussão teórica sobre esses caminhos e como chamar isso. Só para elucidar aí a discussão e parabenizar. Obrigado, professora. E completar isso realmente com o desenvolvimento, esse trabalho foi, como eu disse, eu nem expliquei, eu sou aluno do curso de contábeis, eu não sou aluno do curso de administração. E a nossa tese, ela vai tratar, obviamente, até o professor que participou do SAT falou, mas a contábil está falando sobre valor público, e a gente está trazendo mesmo essa perspectiva, porque o professor Mark Moore, que é um dos teóricos que defendeu, ele traz a perspectiva contábil para o valor público. E a gente já encontra um debate na academia sobre a inserção dessa macrocontabilidade, defendendo e apresentando formas de mensuração desse valor. Então, na nossa tese, a gente vai trazer essa questão de indicadores mensuráveis, a partir de perspectivas e dimensões do valor público. E como a professora disse, já existem autores, não só no Brasil, mas internacional, que tratam realmente esse valor público na perspectiva democrática, da maneira que você trabalha a percepção da própria administração oferecendo o seu serviço e sua prestação, e a perspectiva da sociedade recebendo esse serviço. Tá? E você quer falar alguma coisa, Valdinei? Não, só estou aqui mesmo, essa questão conceitual que a professora Cláudia falou agora há pouco, né? Realmente é algo a gente ainda fica na dúvida, né? Onde se encaixam as coisas aí, né? Mas parabenizar pela apresentação, dizer que esse valor público, né? É algo que ainda a gente precisa muito entender, porque às vezes nós, como eu sou policial militar, eu tenho uma ideia de estar entregando um valor público, de estar produzindo um valor público, mas de repente não é isso que a população quer, não é isso que ela deseja, né? Então existe realmente necessidade de estudar sempre, cada vez mais, para a gente entregar o melhor para a sociedade. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Obrigada. E eu queria também agradecer você. Gostei muito da metodologia, inclusive utilizo a metodologia no meu trabalho. Depois, no final, eu posso dar algumas considerações, talvez alguns pitacos em relação às suas que bases de dados você utilizou, como é que foi a sua construção desses construtos, na verdade, por que você utilizou essas palavras-chave, mas acho que é mais uma questão que dá para conversar depois. E eu queria parabenizar também a questão, deixa eu até abrir aqui o seu artigo. Eu gostei muito que você dividiu, depois você fez essa análise, né? Você dividiu, você colocou nesse quadrante comportamento, prestação de serviços públicos, visão público-privada e principalmente tecnologia, né? Hoje eu trabalho também com tecnologia, trabalho em um dos tecnológicos aqui. Existe uma crescente, na verdade, discussão, e a partir de 2012, 2013, a gente tem uma crescente discussão relacionada a como inserir a tecnologia, como passar o setor público, né, tão burocrático, passar ele para o setor digital, né, digitalizar o setor público. Então, achei bem interessante que você fez essa pesquisa, pois queria trocar algumas figurinhas com você também e agradecer por ter feito e apresentado aí para nós. Obrigada, viu? Obrigado, professora. É isso. Obrigado. Bom, acho que deu tempo, né, Ana? Vamos para o próximo agora. Acho que a gente pode seguir aqui pela ordem das apresentações aqui dos artigos. Qualidade da Universidade Federal e ganho dos egressos no mercado de trabalho. Quem é que fez essa pesquisa? Por favor, acho que é o José Roberto, né?
Sim. Ana, você consegue projetar aí a gravação? Vou apresentar aqui o artigo cujo título é Qualidade da Universidade Federal e ganhos dos egressos no mercado de trabalho. Eu sou Zé Roberto, sou doutorando em administração pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, e a gente fez o artigo em parceria com o professor Wesley Silva Xavier e professor Marco Aurélio Marques Ferreira, ambos também da Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Bom, da onde que a gente parte? A gente tem muita evidência sugerindo uma relação positiva entre escolaridade e renda, onde os indivíduos mais escolarizados tendem a ter maior renda. No entanto, a gente tem uma escassez de pesquisas investigando os efeitos da qualidade da universidade sobre os ganhos no mercado de trabalho, ou seja, egressos de universidade de maior qualidade recebem maiores benefícios no mercado de trabalho em relação aos egressos de universidade de menor qualidade? A gente ainda não sabe muito bem como isso ocorre. Bom, quando a gente olha para o contexto brasileiro, a gente percebe que as universidades federais são conhecidas por oferecerem uma educação de qualidade que, no geral, se sobrepõe àquela oferecida em instituições de ensino particular. Isso faz com que essas universidades federais sejam um destaque na qualidade da educação. Bom, diante dessa escassez de pesquisas, especialmente no contexto brasileiro, a gente questiona: a qualidade das universidades federais brasileiras afeta os ganhos de seus egressos no mercado de trabalho? Para responder essa pergunta, o objetivo do artigo foi analisar a influência da qualidade da universidade sobre os ganhos dos egressos no mercado de trabalho. Bom, em termos de referencial teórico, a gente traz um pouco da teoria do capital humano, que vai falar que a escolaridade dos indivíduos é um dos principais determinantes da sua posição no mercado de trabalho. A gente traz também a tese da desigualdade efetivamente mantida na educação, de Lucas, 2001, que reconhece que a escolaridade dos indivíduos, na dimensão vertical, o diploma, ele é sim um dos principais determinantes da posição no mercado de trabalho. No entanto, há também uma dimensão horizontal, representada pela qualidade das universidades sobre os ganhos no mercado de trabalho, ou seja, indivíduos de universidade de maior qualidade tendem a ganhar mais do que indivíduos de universidade de menor qualidade. Bom, aí a gente também apresenta muitas evidências que sugerem um efeito positivo da qualidade da universidade sobre ganhos no mercado de trabalho, em termos ocupacionais e salariais. Bom, em termos de método, o artigo ele se caracteriza como um survey com aplicação de questionário eletrônico. A gente utilizou uma amostra final de 11.458 egressos, de 248 cursos de graduação, de todas as áreas do conhecimento, de 18 universidades federais brasileiras, das 5 regiões do Brasil e que colaram um grau entre 2016 e 2021. Para representar a qualidade da universidade, a gente adotou como referência o IGC Contínuo 2019, que é o Índice Geral de Cursos. Para representar os ganhos no mercado de trabalho, a gente considerou tanto a ocupação como a remuneração dos egressos. Como método, a gente utilizou a regressão logística multinomial. A gente realizou 2 regressões logísticas em que as variáveis dependentes foram ocupação e remuneração dos egressos, e a nossa variável independente, qualidade da universidade. Em termos de resultados, quanto à ocupação, os resultados eles sugerem que a qualidade da universidade não tem influência sobre o nível de escolaridade da ocupação dos egressos, ou seja, egressos de universidade de maior qualidade trabalham em ocupações, em cargos, empregos de mesmo nível do que egressos de universidade de menor qualidade. No entanto, quanto à remuneração, a gente pode perceber aqui que há uma influência positiva da qualidade da universidade em determinadas faixas salariais, né? Então, universidade de maior qualidade, egressos de universidade de maior qualidade tendem a ganhar mais do que os egressos de universidade de menor qualidade nas faixas salariais entre 4 e 20 salários mínimos.
Bom, como conclusão, os resultados sugerem que a qualidade da universidade não tem influência sobre a ocupação, mas tem influência sobre a remuneração dos egressos. Em termos de contribuição teórica, a gente avança no conhecimento ao fazer a primeira pesquisa ampla no Brasil, comparando os ganhos dos egressos a partir da qualidade de diferentes universidades federais. E em termos de pesquisas futuras, a gente sugere considerar o lado da demanda no mercado de trabalho, isto é, os empregadores brasileiros, trazendo a sua percepção sobre por que egressos de universidades de maior qualidade tendem a receber mais do que egressos de universidades de menor qualidade. Essas foram as referências que a gente utilizou para essa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, José Roberto, pela apresentação. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. A professora Cláudia tem alguma contribuição? Podem abrir os microfones. Professora, posso fazer as minhas contribuições? Para o Newton depois eu falo, porque eu anotei várias coisas aqui, né? Pode. Vou falar rapidinho para ter tempo de mais gente fazer os comentários, né? Eu vou primeiro fazer algumas sugestões, depois eu vou falar os pontos que eu achei mais positivos do trabalho, né? Para começar, acho que no começo, seria interessante trazer um pouco desse cenário da educação superior no Brasil, né? Porque vocês já partem da questão da Universidade Federal, mas não fala de, sei lá, quantas pessoas estudam no Brasil na Universidade Superior, né, de grau superior e tudo mais, então acho que é uma coisa importante. Um outro ponto que eu fiquei um pouco na dúvida é se o quesito Universidade Federal, ele faz parte do modelo ou faz parte da população que vocês estão olhando? Porque a impressão na pergunta que dá é que você vai olhar a Universidade Federal comparando com alguma outra coisa. Mas não é, você está olhando... Eu entendo ali que a Universidade Federal é a população que vocês estão trabalhando, entendeu? Então, eu acho que talvez reformular nesse sentido. E tem um outro ponto que eu acho que seria interessante trazer um pouquinho mais de como que esse índice de qualidade, como que essa qualidade ela é feita, entendeu? Porque fica um pouco ali, tem qualidade, mas acho que era legal discutir o que é esse quesito, qualidade e tudo mais, né? E aí, de pontos positivos que eu achei muito... A revisão que vocês fizeram, de mostrar país por país, eu acho que isso aí ficou muito legal, muito benéfico, porque mostra realmente todo o trabalho e o esforço que teve para construir tudo isso. E uma outra coisa também, essa questão do referencial, quando vocês trazem, é uma coisa que está muito embasada na literatura, e acho que isso é o diferencial de vocês, é exatamente trazer isso para um olhar brasileiro, né? Então, acho que essa é a maior contribuição, que acho que vocês tenham que focar nisso, entendeu? Quando colocar nas conclusões os resultados, focar nesse sentido de estar olhando para o nosso cenário aqui. É isso, as minhas contribuições. Obrigada, Ana, pelas contribuições. Professora Cláudia, você te levanta. E abri o microfone e fechei a câmera. Peraí. Não, é muito interessante, acho que a gente tem que, sim, fazer, né, essas pesquisas, né, lidando com a sociedade brasileira, né, eu acho que a ciência no Brasil se distanciou muito da realidade, né, se não tivesse se distanciado, a gente não teria tantos problemas na sociedade brasileira. Mas eu comungo aí das observações da Ana, né? E eu ia sugerir, José Roberto, eu tenho um livro escrito sobre educação básica, mas ele fala sobre qualidade na educação, tem uma discussão grande sobre qualidade e desempenho na educação. Então, junto com o Tiago Alves, eu acho que você poderia aproveitar, depois tem alguns artigos, mas tem um debate para definir, então, o que é qualidade. Só isso já dá, né, uma tese. Então, eu acho que talvez dar uma olhada para, talvez no futuro, aí, contribuir aí o que vocês estão fazendo, porque tem uma discussão enorme, né, dentro da própria área da educação. Isso também, estudando educação, eu aprendi ao longo do tempo, né?
o povo da educação é muito fechado em relação a essas discussões, né? Então, para depois, até numa futura publicação, eu acho que talvez retomar um pouco dessa discussão que é da área da educação vai contribuir aí para o seu trabalho e também na possibilidade de publicar, né? É isso. Obrigada, professora Cláudia. E, José Roberto, eu gostaria de fazer, acho que, 2 considerações aqui. Primeira, na verdade, parabenizar você pelo artigo, muito interessante, muito inovador, na verdade, realmente. Faltam pesquisas nessa área. E achei interessante a temática, porque com essa entrada constante dessas faculdades EAD, por exemplo, a qualidade tem, sim, caído das faculdades, e a gente percebe a influência que pode ter ali nos egressos, né? Eu achei muito interessante o que você conseguiu ali nos mostrar. Eu só queria entender um pouco mais questão da parte metodológica, como que você conseguiu isolar as suas variáveis? Porque o que me chamou a atenção foi que você disse, os seus resultados são que uma interferiu e a outra não interferiu. E, para mim, as duas até que são muito próximas e elas podem, inclusive, se moderar, correto? Então, assim, eu gostaria de saber se existiu ali, você utilizou alguma variável moderadora, como foi isso? Obrigado, professora. Obrigado aos demais também pelas excelentes contribuições, excelentes comentários. Bom, eu vou começar de trás para frente, né? Começando pela senhora. Bom, a questão das faculdades privadas EAD, né? A gente, só para situar, como eu falei no início, esse artigo é parte da tese, e na tese a gente quer saber a eficiência da política de cotas das universidades federais, né? Então, a gente analisa a inserção no mercado de trabalho de egresso cotista e não cotista. Então, isso é o porquê da gente considerar apenas a Universidade Federal na amostra e não comparar com as universidades privadas, né? Especialmente EAD, e isso também já responde uma das perguntas da Ana. A questão da metodologia, como isolar as variáveis, né? Então, a gente analisa, a gente controla o modelo de regressão pela inclusão de várias outras variáveis, como prestígio do curso, gênero, cor, raça, e a gente analisa tudo isso em conjunto, numa perspectiva multivariada. A gente não utiliza covariável, variável moderadora, nesse sentido. Não, a gente quer saber exatamente o efeito das variáveis. Uma das grandes questões, inclusive por essa literatura que a gente traz no referencial teórico, é como isolar o próprio desempenho do aluno, porque bons alunos tendem a ir para as melhores universidades, né? Então, esse efeito da remuneração no mercado de trabalho é um efeito da universidade ou do próprio aluno, né? Ou conjuntamente, né? Isso é exacerbado, né? O fato dele ser um bom aluno. Eu confesso que, metodologicamente, eu ainda preciso aprender a como tentar isolar mais essas variáveis. Espero que consiga aí no futuro. Bom, falando da comentário da professora Cláudia, a gente, de fato, a gente já se deparou com essas questões, né? O que é qualidade da educação? E a gente, de fato, não é ingênuo quanto a isso, especialmente quando a gente vai para a área da educação. Eu já tenho participado de alguns eventos lá também e, de fato, a visão é um pouco mais menos restrita, né, digamos assim. A educação ela é muito mais do que uma nota, muito mais do que um desempenho no ENAD, que é o fruto, que o IGC é fruto, né? Então, a gente espera também abordar isso mais teoricamente, não situando apenas nessa medida. Mas, para o artigo, foi o que a gente achou, foi o que a gente conseguiu utilizar como medida. A gente pensou até em considerar os rankings, né? As posições das universidades nos rankings nacionais e internacionais, porém, a gente
achou que o IGC, como ele é padronizado para o Brasil inteiro, seria uma medida mais imparcial, não sei, assim, mais objetiva, né? Mas a gente pode testar também com outras variáveis, outras métricas. E aí, entrando nos comentários da Ana, faz total sentido situar os números do ensino superior, né, no Brasil. Apesar dos avanços que a gente teve aí de expansão, ainda é uma minoria que cursa o ensino superior, e quando a gente olha para as universidades públicas, federais, antes da política de cotas, a gente tem um elitismo histórico nessas universidades, né, no perfil dos alunos. Então, são poucos alunos que cursam o ensino superior no Brasil, e a maioria desses alunos ainda pertence às classes mais elevadas. E se eles estudam em universidades de melhor qualidade, a desigualdade se mantém. A questão de comparar a universidade federal com privada, eu acho que falta eu escrever isso melhor, né, que se trata apenas de comparação entre federal com federal, mas que futuramente a gente pretende comparar federal com privada e com estadual, enfim. E o IGC, eu falei aqui agora também, na questão foi a medida que a gente tinha. Se ficou algum tópico, por favor, estou aberto aí. Obrigada, José Roberto. Bom, se ninguém mais tem considerações, Eu tenho, Valdinei, você gostaria professora, de falar? coisa Pode rápida. falar. Primeiro, uma curiosidade, como que você... Porque depois é difícil a gente encontrar pessoas para fazer entrevista, mandar questionário, tá? Imagino depois que elas se formam, né? E seu recorde foi de 5 anos. Então, a primeira pergunta é, como é que você mandou? Se foi por e-mail, se foi, né? Não sei exatamente. E o segundo ponto, como eu não li o seu artigo, se você pudesse me esclarecer esse IGC, né? Um exemplo de indicador que utiliza ali para verificar a qualidade da faculdade, da universidade. Ok. Bom, o IGC ele considera um conjunto de métricas, né? E entre eles o ENAD. Então, o ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior, né? Nem todas as turmas fazem, mas há uma metodologia no INEP, que é o responsável pela aplicação do exame, onde eles selecionam algumas turmas e, ao final do curso, no início do curso e ao final do curso, esses alunos prestam como se fosse um Enem do ensino superior, só que especificamente para cada curso. E aí, conforme o desempenho dos alunos na prova, né, questões específicas sobre o curso, há a construção da nota por universidade, né? Então, esse IGC a gente utilizou a forma contínua, que é uma forma métrica, um número bem grande, assim, com várias casas decimais, e aí cada universidade tem o seu IGC. Então, por exemplo, na nossa amostra, a URGS é a que tem o maior IGC com 4,3, alguma coisa. Aí vai descendo o FRJ, o FV, até as que tem menor, que é 3, alguma coisa. Com relação a como... Eu posso falar, professor? Como é que é? Já deu tempo? Pode finalizar, José, por favor. Tá. Com relação a como que a gente conseguiu esse número expressivo, né? A gente entrou em contato com todas essas universidades, solicitando que elas enviassem o questionário diretamente para o e-mail dos egressos. Então, essas 18 que aceitaram participar enviaram elas mesmas. A gente mandou o questionário e mandou o texto também para elas só fazerem o intermediário, né, entre nós e os egressos. Tá bom, obrigado, parabéns, viu? Obrigada, Valdinei. Obrigada, José. Bom, agora a apresentação do Valdinei, por favor. Ana, Valdinei, você quer passar? Você quer falar? Como é que você quer fazer? Eu vou apresentar, porque no vídeo o cabelo estava descabelado, sabe? Então, eu vou apresentar. Deixa eu só... Beleza. Valdinei, eu fui falando no chat, tá bem? Quando faltar 3 minutos e faltar 1 minuto. Tá bom. Deixa eu só voltar aqui.
Estão conseguindo ver? Estamos sim. Bom, então, o meu artigo tem um título de Autonomia como elemento na construção dos sentidos do trabalho para capitão de Polícia Militar, um estudo a partir da análise de discurso. Escreveu esse artigo junto comigo o Milton Moraes, que também é um mestrando do programa de gestão de políticas públicas, e a professora Andréa Leite, que no caso, é a minha orientadora. Como é que eu passo aqui? Tá. Bom, é só explicar o porquê, né, que nós entramos nessa temática. Eu sou policial militar e a nossa instituição tem como missão constitucional a preservação da ordem pública, né, combate ao crime, tentar buscar a paz social, e dentro desse contexto da segurança pública existe a gestão. Tem uma gestão de alto escalão, de médio escalão, e tem os operadores, né, os policiais que estão na rua. Então, no médio escalão está a figura do capitão. Então, o capitão ele é um gestor intermediário e que tem ele tem uma importância muito grande no contexto da instituição, no contexto da segurança pública. Então, a gente quis estudar um pouquinho esse profissional, sob o ponto de vista da autonomia e sentido do trabalho. Esse artigo ele é fruto, como eu disse, de duas iniciativas, né? A primeira que era um produto, né, do final da disciplina, que eu fiz na Exalc, e o segundo ponto é que ele vem de um outro artigo. No outro artigo, a gente escreveu sobre o sentido do trabalho para capitão. E nesse artigo, havia lá um ponto que era sobre autonomia. Então, nós vimos que chamou a atenção, então nós quisemos fazer um recorte, né, pensar ali a autonomia e aprofundar um pouquinho mais. A pergunta de pesquisa é a seguinte: o tipo de autonomia percebida e narrada pelos capitães e capitãs, né, de polícia militar, é o mesmo encontrado por trás dos discursos que lhe confere sentido do trabalho? E o objetivo é estudar qual a percepção do capitão ou capitão da Polícia Militar sobre autonomia na execução das atividades na área de segurança pública. Partindo do pressuposto que a autonomia é um dos construtos importantíssimos no sentido de trabalho. O sentido de trabalho é uma concepção de um aspecto psicológico, né? E não como motivação. Como referencial, o principal referencial, aí nós estudamos um pouco sobre o sentido do trabalho, e aí trazendo bem da Soli, né? Que ele coloca o sentido do trabalho, o trabalho como centralidade na vida do homem. Isso é algo até meio comum da gente pensar, né, realmente a importância do trabalho. E na parte conceitual eu busquei Rodrigues, Cagnoli Júnior, Morin e Cherré, e Rosso também. Morin e Cherré é mais uma visão funcionalista, mas eu tenho uma explicação para isso, né, e Rosso uma visão um pouco mais interpretativista, porque eu quis entender o conceito sobre as duas perspectivas. De autonomia, eu explorei um pouco Morin, numa continuidade do artigo é algo que eu preciso aprofundar mais na parte conceitual de autonomia, e burocracia de médio escalão, me apoiei em Cavalcante, Lota, Pires e Lipski, entendendo que o capitão é um gestor, né, ou ele é um burocrata de médio escalão, ele não é um burocrata de nível de rua. Com relação à metodologia, né, o quadro teórico ele é firmado aqui nessas três vertentes: sentido de trabalho, autonomia e burocracia de médio escalão, como colocado anteriormente. O quadro empírico foi formado a partir da coleta de dados primários, entrevistas que eu fiz com os capitães de polícia militar, né, um roteiro semi-estruturado. E depois de feitas as entrevistas, eu fiz a transcrição e fiz a análise dessas entrevistas. Primeiramente, por meio do método Bardan, da professora Bardan, né, uma análise de conteúdo, e depois eu fui para uma análise de discurso, tendo como base a Fairclough. Além disso, né, é um artigo que tem uma abordagem qualitativa, uma pesquisa exploratória, e os sujeitos da minha pesquisa foram os capitães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por conta desse ponto que eu falei, da importância que eles têm nessa questão da gestão da segurança pública. Só entendendo um pouquinho o capitão de Polícia Militar. Ele está na função intermediária, mas ele exerce multitarefas. Ele assessora, ele implementa políticas públicas, ele assessora, toma decisão, implementa políticas públicas, planeja, controla e supervisiona ações, e exerce função de chefia na parte burocrata. Ele tem um aspecto operacional e burocrata, isso que a polícia precisa do capitão, né? Então, é um cargo de nível intermediário, portanto, de nível médico, conforme está na literatura, né, fundado em Cavalcante, Pires e Lipski.
Esse é o perfil dos meus entrevistados, né? Então, entrevistei ali 2 capitães, 2 capitãs, 6 capitães, uma idade indo de 36 a 43 anos, então percebam que é um profissional já maduro, né? Um tempo de instituição, no mínimo 19, máximo 21 anos, então ele chega a capitão, ele exerce a função de capitão já com um bom tempo de instituição, e o tempo no cargo esteve ali entre 3 meses, um capitão recém-promovido, até 7 anos, um capitão já está próximo a ser promovido a major. E o tipo de atividade administrativa e operacional. Então, uma média de 40,8 anos, de tempo na instituição 21 anos e 25 meses, 21,25, e de 3 meses a 7 anos no posto de capitão. A literatura indica que o burocrata de nível médio precisa de certa autonomia. A gente viu isso nos capitães? Bom, vamos lá. Então, a autonomia começa a aparecer nos capitães desde aquelas perguntas de aquecimento, né? Então, quando coloca lá, o que é ser capitão? Ele já traz lá, né? Ter autonomia. O que é ser policial? Né? Ajudar as pessoas com autonomia. O que é ser capitão? Também. A gente até identificou alguns problemas, né? Que ele se funda tanto no trabalho que esquece, às vezes, da família, né? Deixa eu só baixar aqui. Aqui. Aí nós fizemos algumas correlações, operacional e administrativo. Como é que fica a autonomia para quem está no operacional e no administrativo, né? Nos emergiu que quem está no operacional tem mais autonomia, talvez pela distância do chefe, que às vezes é destacado, ou pela atividade de assessoramento. Existe uma dicotomia, aí eu tenho autonomia, mas quando eu fui para a análise de discurso, não era bem isso. Então, no primeiro momento ele fala que tem, mas aprofundando a análise de discurso, ele é um pouco mitigado isso aí, né? A questão de conceito, de concepção, ainda não está muito claro para o capitão o que é ter autonomia, né? A gente viu que a autonomia é uma necessidade tanto do capitão como da instituição. Os comandantes, os superiores deles, precisam deixá-lo trabalhar, dar liberdade para ele trabalhar, para atender as metas, né? E outra que colocou foi o militarismo e a autonomia, né? E a gente percebeu que não tem nenhum problema. O militarismo não esbarra, ele não é motivo de mitigação da autonomia, até por conta do tipo de atividade policial, que realmente precisa resolver problemas reais. Então, a gente concluiu que, assim como na literatura, o capitão também precisa de autonomia, né? Ele tem necessidade disso. Porém, essa autonomia é diferente quando ela está no texto, na fala, com relação ao discurso, quando a gente faz análise de discurso, que é algo mais aprofundado, é além da fala. A autonomia convive muito bem com o militarismo, dentro do militarismo policial, em que as coisas têm que ser resolvidas, e a autonomia é uma estratégia institucional também. Então, futuros estudos, né? A gente propõe aqui estudar os limites dessa autonomia aos burocratas de nível médio, entender a concepção de autonomia para os gestores públicos militares. A gente tem muito a questão do militar, mas e a autonomia? Como é que ela é para esse gestor público militar? Estudar a relação entre grau de autonomia e motivação, uma vez que isso, nas entrevistas, aparece muito a motivação, eu quero fazer, etc. Essas são as referências que eu utilizei, e eu agradeço a atenção. Obrigada, Valdinei, pela apresentação. Parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem algo a contribuir com o nosso colega? Vou falar, professor. Está me ouvindo, Valdinei? Parabéns pelo trabalho, porque quando eu vi de análise de discurso, eu já fiz um trabalho uma vez e eu sei que, é suador. É só mais uma sugestão. Eu li, obviamente, assim, o seu trabalho por alto, não fiz uma análise bem precisa do trabalho, mas eu percebi, não sei se você fez, pelas suas referências, você utilizou, obviamente, os autores que falam, né? O Shaw, o Fight Club, e você usou a Amy Orlandi, né? Agora, como sugestão, se a sua intenção é a publicação, talvez utilizar outros artigos acadêmicos também, porque aí você pegou como base só os livros dos teóricos, tá? E aí trabalhos empíricos podem dar mais base para você aí, porque quando você chegar, eu já tive isso, quando você chegar para verificar uma questão de análise de discurso, eles vão justamente debater. Mas quem já fez essa análise? Fez da mesma forma? De qual análise? Porque senão ele vai te dizer que você está ali no nível de uma subjetividade, obviamente tem a subjetividade
da interpretação sua, mas ele quer, por exemplo, alguns revisores querem saber de que forma você minimizou essa subjetividade. Então, como sugestão, talvez procurar na literatura artigos empíricos que já fizeram a análise de discurso e se encontrar diretamente na sua área aí que você está fazendo, acho que vai te ajudar bastante aí na sua metodologia. Posso seguir? Obrigada. Pode, Ana? Vamos lá. Valdinei, parabéns pelo trabalho, achei muito legal, assim, muito mesmo. E eu vou começar todos os meus comentários partindo do ponto que você se posiciona na pesquisa. Então, primeiro, acho que isso foi a coisa mais legal, assim, de ver, porque quando você se posiciona como interpretativista, qualitativo, isso me dá até, inclusive, como que a gente lê o trabalho, né? Então, isso foi muito positivo, e aí, então, minhas sugestões são muito voltadas como você se posicionou, né? Quando você discute essa questão da autonomia, de como que é esse profissional, eu acho que você poderia se beneficiar de duas literaturas. Uma, que é essa questão da identidade profissional, né? Então, tem toda uma literatura que vai compreender um pouco de como que essa identidade é construída. E uma outra é uma questão da sociologia do trabalho, que eu acho que são questões que você acaba tratando, mas que eu acho que se você quiser se aprofundar, eu acho que vai inclusive um pouco na linha do que o Newton falou, né? De trazer esse lado do que se tem discutido e tudo mais. Uma outra sugestão, mas de uma ordem mais prática, você fez as tabelas, ficaram incríveis assim, mas eu acho que faltou uma tabela com os principais achados. Você vai colocando as categorias, mas depois se você colocasse uma tabelinha assim, sabe? Só para a gente ficar mais fácil visualmente, eu acho que facilitaria muito. E outras duas sugestões, eu acho que talvez incluir um pouco do que é esse militarismo e como que é construída a hierarquia. Porque as pessoas que você entrevistou acabam que todas assim, mais ou menos no mesmo tempo. E aí eu estou entendendo que talvez possa ser nessa ascensão profissional dentro da Polícia Militar, tem alguma coisa a ver com isso. Então, se você explicar um pouquinho, sabe, como é que essa ascensão da hierarquia dentro da Polícia Militar pode facilitar. E uma sugestão que é para você pensar mesmo, é assim, será que você... eu sempre penso muito numa questão da posicionalidade, da reflexividade. Como você é uma dessas pessoas também que é da Polícia Militar, eu acho que você poderia se posicionar mais dentro da pesquisa, sabe? Explicitamente, como você está colocando nesse lugar crítico interpretativista, você teria espaço para isso, né? E aí, como os pontos muito, muito positivos mesmo, eu gostei muito do ponto que você traz, que a depender da análise, vai ganhar discursos e significados diferentes, né, dessa discussão dos análise de discurso, né? E a explicação de como é que você usou os dados, assim, eu achei muito cuidadosa de trazer como é que você fez a transcrição e tudo mais. Então, isso mostra um zelo, inclusive com as pessoas que responderam às entrevistas, né? Então, acho que esses são os meus pontos. Parabéns. Obrigada, José Roberto. Você tinha levantado a mão, pode falar. Sim, obrigado. Primeiramente, parabéns, Valdinei, pela pesquisa, pelo trabalho, por trazer aqui para o SEMEAD. Bom, o meu comentário é mais no sentido metodológico, que eu vi que você colocou que analisou os dados por meio de análise de conteúdo, Bardan, né? E análise de discurso, Fairclough, né? Nem sei falar direito. Enfim, mais cedo teve um workshop aqui no SEMEAD mesmo sobre pesquisa qualitativa, e aí seria até interessante, se você não assistiu, você assistir, que a professora ela até fala, né? Que a Bardan ela é muito utilizada na análise de conteúdo, especialmente aqui no Brasil, só que ela tem uma perspectiva muito positivista, muito da análise de conteúdo quantitativa, e que pós-positivismo, e que isso vai, assim, meio que contrário à lógica interpretativista, à lógica mais da pesquisa qualitativa crítica, né? Não positivista. Então, eu acredito que o Fairclough está mais nessa linha aqui do interpretativismo. Então, se você misturar os dois, assim, eu não sei, dependendo para onde você vai submeter a sua revista, pode ser que algum avaliador incomodado com essa questão metodológica de posições dos autores, né, epistemologias, possa te cobrar por isso. Aí fica só
o alerta aí, né? Parabéns. Obrigada, José Roberto. Valdinei, muito interessante sua pesquisa. Inclusive, gostei de você trazer essa questão que é onde você trabalha, então você trazer uma problemática de lá de dentro. Acho que falta muito isso, inclusive, na academia, a gente aproximar os nossos locais de academia com pesquisa, muito interessante. Acho que muitas das coisas que eu ia falar com você, o pessoal aqui já acabou falando, tá? Então, só para não ficar repetitivo também, para não ficar chato, tá? Eu só aconselho você a colocar artigos mais recentes, tá? Como é uma temática que está bem, enfim, né? Ela está sempre presente, sei que você vai encontrar muitos artigos antigos, mas também você vai encontrar muitos artigos novos, tá? Então, é interessante você colocar, porque eles pedem, assim, em revistas científicas, revistas acadêmicas, eles olham bastante para isso, publicações mais recentes, tá? Mas meus parabéns pela pesquisa. Bom, acho que não tem mais ninguém para falar, né? Acho que a professora Cláudia acabou saindo aqui. Bom, então nós temos aí mais 20 minutos. É isso. Bom, agora eu acho que é hora da gente debater um pouco mais, agora que a gente já sabe de... Gente, esqueci. Perdão. Mano do céu, você não me lembra, eu ir embora. Professora, a gente está com tempo também, não sei se deu 8 minutos agora, não sei se o Valdinei quer responder alguma coisa, se ele quiser comentar. Tá, beleza. Então, se quiser comentar, Valdinei. Sim. Gente, primeiro, obrigado pelas contribuições, está tudo anotado aqui. Como eu disse, né, esse é um artigo que ele é fruto de um trabalho de disciplina, e a referência bibliográfica que eu utilizei ali foram as da disciplina, né, porque estava ali muito junto a minha, eu tinha essa documentação, e aí eu não fui buscar algo mais atualizado por conta disso, porque era um trabalho de disciplina e oportunidade, preciso da oportunidade de estar submetendo a SEMIAD. Então, essa é a questão dos referenciais, mas buscar artigos mais recentes, sem dúvida, vai ser muito importante mesmo, né? Com relação à questão dos autores, né, que falam sobre análise do discurso. O próprio Fairclough, ele tem um conceito tridimensional, né, que ele coloca o tripé dele da análise do discurso, é assim, ó, ele vê o texto, ele analisa o discurso, e aí ele traz isso para uma situação real, da vida real, a vida como ela é, vamos dizer assim, né? Então, eu parti dessa sugestão, vamos dizer assim, não um modelo, né? Até minha professora disse, olha, não é bem um modelo, né? Uma orientação que ele dá nesse sentido aí e tal. E aí, a análise de texto, né? A análise de conteúdo ali, eu me ancorei na Bardan, também por ter estudado no curso, né? Na disciplina, e por entender que era uma metodologia que ia emergir o que eu queria sobre a autonomia. Como que as pessoas viam a autonomia numa situação um pouco mais superficial. Então, por isso, eu usei a Bardan para trazer para a superfície algumas categorias, vamos dizer assim, né? E aí depois eu aprofundei usando o Fairclough, que nessa análise de discurso, mas trazendo também análise crítica, né, nessa construção social. Então, foi por isso que eu usei, né, essa forma, né? Mas eu vou sim verificar se isso realmente tem algum problema. Até perguntei para uma professora, né, porque interpretativismo com funcionalismo, né, vamos dizer assim, eles não se encaixam muito, né? Deixa eu ver mais uma coisa que eu anotei aqui. Só para finalizar, eu fiz 8 entrevistas, porque na época era o que eu tinha ali, que eu aproveitei, até porque era uma demanda da disciplina. Porém, como eu estou com um artigo em paralelo, que fala de cientista do trabalho, e eu já tenho hoje condições de continuar esse artigo com 25 entrevistas, né? Então, essa é a minha vontade, né? Continuar, aprofundar em tudo isso que as senhoras colocaram aqui para mim e trazer não mais só 8 pesquisas, sim as 25 que eu tenho até agora realizadas, né? Então, só justificando um pouco por que eu utilizei 8 entrevistas. Gente, muito obrigado. Obrigada, Valdinei, pela resposta. Ana, se quiser colocar o meu aí, por favor, acho que facilita para mim também. Eu vou
organizando outras coisas aqui. Olá, pessoal. Eu sou a Tainara e o artigo a ser apresentado aqui hoje tem por nome Efeitos do Contexto Socioeconômico e Infraestrutura Escolar no Desempenho Acadêmico do Aluno, uma revisão integrativa da literatura. Eu vou começar falando um pouco da minha introdução e do meu referencial teórico. Devido à constante desigualdade de recursos e de oportunidade entre os países, a ONU apresentou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas eu quero dar ênfase no quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que reuniu ali algumas metas centrais envolvendo a busca de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos. E essas desigualdades, elas possuem efeitos nocivos no desempenho de estudantes de países em que apresentam injustiças sociais. A exemplo, o relatório do PISA de 2018, que fornece informações do desempenho escolar de estudantes, relatou que 54% dos estudantes do Peru e 50% do Brasil não atingiram a proficiência mínima, em contraponto com 13% e 14% dos estudantes da Finlândia e Canadá. Então, só aí a gente já percebe uma grande diferença. E na pandemia da Covid-19, a educação que já era precária ficou ainda pior. Então, alguns estudos mostram que os alunos mais impactados pela Covid-19 foram aqueles alunos de baixa e média renda, claro que em termos de desempenho acadêmico. Além de que, com essa questão do fechamento das escolas e das aulas remotas, as desigualdades foram ainda mais enfatizadas com a falta de internet e infraestrutura em casa. Mas, infelizmente, não é só na Covid-19 que os níveis de desempenho e aprendizagem escolares estão horríveis. E nem que as diferenças entre desempenhos acadêmicos entre esses estudantes de baixo e altos níveis socioeconômicos são altamente desiguais. Em vários anos, por exemplo, os autores acordam que o contexto socioeconômico possui sim correlação com o desempenho acadêmico dos estudantes. Mas já no relatório, que foi o relatório de Coleman, em 1966, um relatório muito famoso, identificou que as diferenças e os contextos socioeconômicos são os agentes do desempenho dos estudantes, mas que a escola e seus insumos não apresentam efeitos no desempenho. E ali tem uma contrapartida entre os outros 3 autores que eu coloquei aí, relatam que ali um aumento nas despesas com insumos educacionais acarretaria, sim, num aumento considerável do desempenho. Então, em vista dessas desigualdades comentadas e das divergências na literatura, eu optei por fazer essa revisão integrativa da literatura, com o intuito aí de entender o que os autores escreveram ao longo dos anos, o que eles escreveram ao redor do mundo, quais as bases de dados utilizadas, quais classificações e assim por diante. Em relação ao método, como eu já disse, eu optei por realizar uma revisão integrativa da literatura. Na verdade, eu realizei 2 revisões sistematizadas. Uma relacionando o desempenho escolar com o índice socioeconômico e a outra relacionando o desempenho escolar com a infraestrutura escolar. Eu utilizei 2 processos estruturados em cada uma dessas 2 revisões integrativas. Então, eu passei pelo planejamento e pela condução. O planejamento nada mais é do que uma definição de objetivos, fontes de busca, descritores e assim por diante. E a condução é relacionado mais ao momento da pesquisa, a mão na massa e a realização de algumas mudanças que são necessárias. Em relação às minhas bases de dados escolhidas, foram o Scopus e o Web of Science no campo internacional e o periódico CAPES no campus nacional. E em relação aos descritores que utilizei, que são as minhas palavras-chave, eu utilizei o desempenho escolar, socioeconômico e infraestrutura escolar como palavras-chave e também as suas variações ali em inglês. Em relação aos meus resultados, eu não vou ter tempo para abordar direitinho tudo que foi realizado na minha pesquisa, mas eu vou abordar minhas principais contribuições. Então, relacionando o desempenho escolar e
e o socioeconômico, que foi a primeira revisão integrativa que eu realizei, o que acontece aqui? Eu consegui entender que os autores, conforme eu fui lendo e fui os integrando, eu entendi que os autores eles não entraram em um consenso, bem como autores anteriores já falaram nisso também, eles não entraram em um consenso de quais variáveis socioeconômicas eles vão considerar para fazer as suas correlações, para fazer as suas integrações, enfim, seja lá qual metodologia que eles utilizaram. Então, aqui no caso, eu consegui dividi-los em 3. Consegui integrá-los, consegui dividir, na verdade, as variáveis que foram encontradas dentro dos artigos que foram lidos em 3 níveis. No caso, indivíduo, família, escolar e de país, todos relacionando com o socioeconômico. Então, indivíduo, família, o que tem? Tem ali a educação dos pais, renda familiar, escolaridade da mãe, ocupação dos pais e assim por diante. Relacionando a escola, o nível socioeconômico da escola, teve ali educação da mãe em cada componente escolar, o tipo de escola, o tamanho da escola, a localização da escola, e também relacionado ao país, como, por exemplo, gastos sociais ali, como está escrito, gastos na primeira infância, gastos com desemprego, percentual de beneficiários de previdência e assim por diante. Claro. Já na segunda revisão, eu percebi o mesmo. Os autores não utilizaram variáveis padronizadas, e sim diversas variáveis que vão desde serviços básicos de saneamento nas escolas até espaço pedagógico e qualificação dos professores. Os autores, então, não entraram em um consenso sobre quais variáveis podem ser utilizadas em cada contexto. E como conclusão e contribuição da minha pesquisa, nas 2 revisões integrativas que eu realizei, e nas bases de dados que foi escolhida, não consegui encontrar artigos que utilizavam, mesmo como metodologia ou parte dela, revisões sistematizadas. Então, dentro dessas bases de dados, eu não consegui encontrar. Outra coisa que contribuiu foi que eu percebi a quantidade de artigos relacionados ao contexto socioeconômico, relacionados ao contexto de infraestrutura escolar, eram muito discrepantes. Então, ao final, consegui selecionar 21 artigos do socioeconômico e apenas 7 contexto de infraestrutura escolar. E também foi percebida essa dificuldade de definição e consenso entre os autores de quais variáveis podem ser consideradas dentro do contexto socioeconômico e dentro do contexto de infraestrutura escolar, o que possibilita ali também comparações perante outros autores, as avaliações elas conseguem ficar mais fiéis, enfim. Obrigada pela participação e até breve. Obrigada, gente, por ter ouvido. Alguém gostaria... Desculpa, pode falar? Não, professora, quer que abriu um vídeo, aí começou um barulho. Gostaria de começar, fazer as considerações. O pessoal do presencial quer começar? Então, deixa eu colocar aqui. Bom, eu vou fazer a mesma coisa, as sugestões e os pontos. Eu acho que a primeira sugestão que eu tinha, acho que esses aspectos visuais que você trabalhou muito no seu trabalho facilitam muito. Então, eu vou te dar 2 sugestões que talvez possam deixar ainda mais visual, né? O primeiro é que botar as palavras-chave em uma tabela. Você coloca o texto, né, num texto corrido, mas se você organizar, por exemplo, a palavra-chave, o correspondente em inglês, talvez acho que fica mais fácil, assim, né? Ainda mais se você, quando pensar em publicar, tiver um problema de quantidade de palavras, a tabela vai te ajudar nisso, né? E uma segunda sugestão é no quadro 4, que você coloca os autores e categorias, eu acho que ela fica um pouquinho confusa na hora da gente ler, assim, acho que ela não fica ali tão fácil de entender, então acho que reformular para deixar um pouco mais
simples, assim, o entendimento do que é categoria, do que está falando, acho que isso pode facilitar. Agora, sim, de pontos positivos, eu amei, acho que é um trabalho que está bem avançado, sabe? Então, está bem, praticamente pronto, assim. Eu achei, primeiro, que o tema, nesse sentido de, inclusive, trazer as ODFs, é um tema super pertinente, é um tema que a gente, né, vê, assim, muito na mídia, e trazer para discutir academicamente, acho que é muito, muito bom. Eu achei muito legal também na introdução quando você traz outros países. E aí a gente começa a dimensionar um pouquinho, porque a gente consegue ter um pouco de comparação de como o Brasil está ruim, né? E como que, enfim, alguns indicadores são muito ruins, né? E uma coisa que eu amei, agora eu vou me revelar, eu também sou da contabilidade, e eu também estou fazendo uma revisão sistemática, então eu quero que você publique logo esse texto, porque a estrutura do funil que você usou, eu achei incrível, assim, aquele funil eu quero imprimir e botar na minha parede, porque ficou muito legal mesmo, muito visual. E aí, agora que eu já me revelei que estou na contabilidade, você traz uma discussão, assim, de indicadores, que eu acho que você poderia aprofundar, se você achar que é pertinente. E pensando nessa questão de indicadores, eu tenho, inclusive, até uma sugestão. A minha orientadora, a professora Silvia Casanova, ela está como editora de uma edição especial na Accounting Education, que é uma revista internacional que vai discutir tudo isso. Se você quiser incluir essa parte de indicadores, essa chamada especial ficaria perfeita. Eu posso até te mandar, porque eu acho que a chamada, em teoria, já fechou, mas eu sei que estão aceitando ainda trabalhos, né? Então, acho que fica perfeito. Então, inclusive, aceitando em português. Então, você não teria o trabalho nem de traduzir nesse momento, né? Para a publicação final, vai ter que ser em inglês, mas nesse momento eles estão aceitando em português, inglês, espanhol e francês. E aí, quando eu li né, o seu trabalho, se você olhar um pouquinho mais para essa questão de indicadores, eu acho que fica perfeito. Então, esses são os meus pontos. Parabéns. Obrigada, professora Ana. Eu quero... Posso? por favor. Claro. Só uma coisa, quando eu li o trabalho, na sua metodologia, já que então a gente está falando de revisão, e é algo que eu estou tentando entrar muito, acho que agora, eu não sei de qual área a senhora é, administração ou educação? Administração. Administração. E, assim, trazendo essa sardinha da revisão, depois que eu aprendi, eu tenho utilizado muito, e aí eu tenho buscado junto com o pessoal da tecnologia e o pessoal das ciências de saúde, que são os bambambam de revisão que sabe fazer, então algumas coisas eu já estou conseguindo caminhar um pouquinho mais. Agora, lá na sua metodologia, você usa, os strings de busca, você às vezes fala a palavra variável. E aí, para mim, ficou um pouco confuso nesse sentido. Porque a sua desculpa. Desculpa interromper. Volta um pouquinho, porque travou aqui, não consegui escutar, das strings de busca. Isso. Lá no seu artigo, inclusive eu estava lendo ele de novo, lá na parte de sua metodologia, tem uma parte que você está falando sobre os strings, e logo abaixo você usa o termo variável, variável independente. E aí, para mim, não fica claro se você está pesquisando pela revisão para entender se essas variáveis estão na perspectiva da revisão, ou você está utilizando essa variável como string. Na minha leitura, fica difícil de compreender isso. Talvez dar uma olhadinha nesse... logo um parágrafo logo abaixo dos strings de busca. Porque, assim, ao meu ver, tá? E eu não sei, também digo que não sou expert, a ideia da sua revisão é que você quer ver no estado da arte como tem sido pesquisado essas variáveis, correto? E aí, identificá-la e deixar isso mais claro para o leitor, talvez consiga entender, porque a minha leitura fica confuso. Se o string torna-se variável, se é a variável... foi só mais essa contribuição aí. E sobre o funil também achei bem legal, porque eu uso ele em Smart Art e já vou utilizar o funil como exemplo. Obrigado. Obrigada. José, Roberto ou Valdinei, gostaria de falar alguma coisa? Eu também. Parabéns, Tainara, pela pesquisa. Eu concordo com a Ana, o trabalho está praticamente já publicado aí. Bom,
Não sei se a minha sugestão caberia para esse seu artigo, mas talvez para futuros, que a Ana até falou, né? Quando a gente olha para os resultados, a gente vê como que está no Brasil. Bom, a minha sugestão seria justamente fazer isso, uma comparação da situação no Brasil com a situação desses artigos que você encontrou, desses dados, desses resultados. Então, quer dizer, o Brasil, as variáveis aí que você encontrou, que exercem influência, que não exercem, também se aplica aqui ao Brasil? Como é que está isso no Brasil? Você coloca lá que pesquisou no portal de periódicos, né, da CAPES, na base nacional. E aí, qual é o panorama para o cenário brasileiro? Se você não conseguir colocar nesse artigo, talvez num segundo artigo, eu acho que ficaria bem interessante. Parabéns. Obrigada, Zé. Aldinei, você gostaria de falar alguma coisa? Acrescentar algo? Não, obrigado. Obrigada, então. Não sei se dá tempo, Ana, de responder algumas coisas. A sessão é até as 2h30, então temos 16 minutos aí. Eu vou responder rapidinho, aí a gente já entra para a finalização. Milton falou das minhas, de algumas questões aqui, palavra-chave. Não, na verdade, desculpa, foi a Ana, né? Ana, palavra-chave, vou corrigir isso. A gente tem sentido, tá? O quadro 4, vou dar uma olhada em relação a que, às vezes, para a gente parece que está super claro, né? Aí as pessoas vão ler, nem sempre assim, né? Então, acontece muito isso. O acadêmico meio perdido, tá? Obrigada pelas suas considerações. Eu quero, isso que você falou, essa discussão sobre os indicadores, é uma revista que sua orientadora está... É o quê? Uma revista, um seminário? O que é? É uma revista, a Accounting Education é uma revista internacional e ela conseguiu uma chamada que vai olhar para o sul global. Então, vai ser a primeira vez na revista. É uma revista de alto impacto, enfim, esses indicadores aí de qualidade. Depois você me manda o nome da revista certinho aqui no chat, por favor? Interessante. Eu mostrei para ela o seu artigo, porque eu estava lendo ele hoje de manhã e ela estava comigo. E ela que deu essa ideia, tá? Então, assim... Não, é super interessante. Manda para mim a revista aqui, e aí eu dou uma olhada também, a gente já fez bem bolado aqui. Milton falou sobre as minhas strings de busca, eu usei string, depois eu usei variável. Realmente, porque é para minha dissertação, tá? Então, eu fiz essa análise um pouco geral para entender o panorama de como usar esses contextos, né, tanto socioeconômico quanto de infraestrutura do Brasil afora, para depois eu conseguir utilizar, né, essas variáveis que, na verdade, são a mesma... Eu coloquei como a mesma coisa as minhas strings de busca, para utilizar essas variáveis na minha parte quantitativa, né, que eu vou ter uma parte quant aí, então... Mas eu entendi a sua dúvida, eu vou também consertar isso para que fique claro que depois eu possa usar ela legal ali. Em relação ao que o José Roberto falou, né, em comparação Brasil e Estados, muito interessante, já me disseram isso outras vezes, inclusive, utilizados aí do PISA, né, já me deram ideia de utilizar artigos do ensino superior também, seria interessante. Legal, muito bom, vou utilizar nos meus próximos artigos, com certeza. E respondendo, não existe um consenso desses indicadores, dessas variáveis. Cada país ele usa um tipo de variável diferente, eles consideram o índice índice, eu chamo de, é que eu posso chamar de índice, eles consideram um contexto socioeconômico de maneiras diferentes, diversas. Então, fica um pouco difícil essa comparação, mas é interessante. Eu vou dar uma analisada para ver o que eu posso fazer com isso. Obrigada pela sua contribuição também, viu, José Roberto? Bom, acho que da minha parte é isso. Eu acho que falta aí mais 10 minutos, mais 15 minutos. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição, de falar alguma coisa, o que gostou desse CMA, o que gostou desse nosso grupinho aqui de contribuições? Seria interessante vocês falarem um pouco.
Eu só gostaria de agradecer aí, porque tivemos uma bela moderação sua, mas também da Ana, né? A Ana não só na parte técnica aí, ela também na parte analítica contribuiu demais. E os demais colegas também pelos comentários. Muito obrigado. Obrigada, realmente arrasou. Acho que todo mundo, né? A gente teve espaço para que todo mundo contribuísse para todo mundo, Eu né? posso falar do José? Pode falar, pode. O Nilton vai falar aqui também. Mutado, Ana. Tá mutado. Meu Deus, desculpa. Eu estava falando aqui, o gênio tirou o meu sonzinho. É uma contribuição para o José, na verdade, José. É porque a gente, ao longo disso, vai criando algumas experiências e talvez seja interessante. Eu estava até falando com a Ana aqui, do seu trabalho, talvez se você apresentar um pouquinho mais sobre o seu questionário na sua metodologia, por uma futura publicação, seja interessante, tá? Porque como eu tenho participado de outros campos do saber, eles utilizam muito esse survey, questionários, às vezes a gente é muito questionado como a gente valida esses questionários, tá? E aí talvez seria interessante, porque você fala do seu questionário, mas fica um pouquinho a desejar sobre a validação dele. Então, um dos autores, principalmente na área da psicologia, que trabalha muito sobre esses questionários, talvez você olhar o livro de Tabatnik e Fidel, eles falam muito, assim, muito diretamente como fazer, tirar dados omissos, validar os seus questionários, fica bem interessante, tá bom? É a sugestão que eu queria. E aos demais, obrigado pelas contribuições também e pelos trabalhos. Posso comentar, Obrigada, Tainá? Nilton. Claro. Obrigado, Nilton. De fato, isso foi uma questão aí de limitação do espaço, né? Talvez eu poderia ter tirado um pouco dessa literatura e falado um pouco mais sobre o questionário aqui para o SEMEAD, mas sim, na tese a gente fala sobre o pré-teste que a gente fez com uma pequena amostra, a gente utilizou alfa de Cronbach para validar a confiabilidade das questões, né? O questionário ele também foi avaliado por outros pesquisadores, por um design, enfim, na tese a gente detalha mais isso, mas obrigado aí pelo alerta. Dinei, gostaria de falar alguma coisa? Sim, registrar o meu agradecimento, a alegria de participar e o quanto que eventos dessa natureza e da maneira como foi conduzido acrescenta, né, agrega, né? Eu estou começando agora na pesquisa, né? Esse ano eu estou como aluno regular, no passado eu estava como aluno especial, e a gente percebe o quanto que isso é bom, né? Para a gente abrir o leque, né? E, então, parabéns, tá? Pela forma como a discussão aqui foi conduzida, né? E tanto as orientações foram passadas, como aquelas da aprovação do projeto, do artigo, serão fundamentais para amadurecer ainda mais a pesquisa, né? Obrigado, gente. Obrigada. Ana, queria falar alguma coisa? A gente já caminhar para o final. Eu não consegui encontrar o link aqui no computador, eu não sei como. Eu não sei se tiraram do ar porque a chamada não está aberta, mas eu prometo que eu te envio, tá? Eu pego seu contato e eu envio para você. Mas obrigada pelo. Obrigada. Que é meu primeiro CPAD, gente. Então também estava bem nervosa de ser debatedora aqui, tá? Então, obrigada. Obrigada, Ana. Acho que acabou, a professora Cláudia foi embora também. Inclusive, a professora Cláudia é minha orientadora, tá? Então, ela puxa o meu saco em todas as coisas. Ela é ótima. E ela está aqui também, estava aqui fazendo grandes contribuições aqui para a galera. Bem, eu acho que caminhando para o final, né, galera, eu acho que todos os temas aqui abordados no dia de hoje são de extrema importância aí para o setor público. Acho que são temas extremamente relevantes e achei os temas inovadores, tá? Porque é difícil achar, tanto nessa questão da utilização de uma revisão sistemática para entender... Peraí, que eu até me perdi agora. Do artigo do nosso colega Milton,
Foi revisão sistema. Ah, sim, construção de valor público. Desculpa, Milton. Então, entender a construção do valor público, como que qual a motivação, então, do setor público, dos governos, né, públicos, para entregar algo para a sociedade, né? Então, como eles trabalham, enfim, achei extremamente interessante, de extrema importância, tá, Milton? Inclusive, que você analisou 25 anos aí, então, tempo bom aí deu para entender, gostei dos seus construtos, gostei da maneira como você dividiu, meus parabéns, tanto na questão do Valdinei, que o Valdinei fez uma análise aí muito legal, qualitativa, né, da onde ele trabalha, né, achei interessante trazer essa questão do local que a gente trabalha para a academia, né, é de extrema importância também, Valdinei, obrigada por ter trazido isso, José Roberto estudando aí as universidades, né, federais, utilizando o ensino superior, achei de extrema importância também, muito legal, inclusive extremamente inovadora, realmente não havia lido pesquisas antes sobre isso, inclusive já tentei procurar, eu entrei na universidade por cotas, cota de aluno de escola pública, então, assim, achei interessante, quero saber mais sobre a sua pesquisa aí inicial, que você falou que você começou entendendo isso, depois partiu para essa análise muito boa, inclusive, e quero parabenizar também a Ana pela como debatedora, né? Muito interessante, pelo primeiro seminário você foi excelente, meus parabéns, tá, Ana? E obrigada pelas suas dicas também, e acho que, então, ficamos por aqui, né? Acho que falta mais aí alguns minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, senão podemos finalizar, né, Ana? Isso. Mais? Acho que não. Mais alguém? Só desejar sorte aí, sucesso na continuidade das pesquisas a todos. Boa sorte. Obrigada. Para vocês também, pessoal. Idem. Pessoal, tudo de bom, viu? Obrigado pelo espaço. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau.